Shalom. Agradeço a todos que vêm assistindo meus vídeos mais uma vez. Hoje eu estou aproveitando, fazendo alguns vídeos em sequência e vou postar aí, né? Fiz o de Joel e agora esse vídeo é sobre Oséias 11:1. Afinal de contas, quem é esse menino de Oséias 11:1? O cristianismo tenta, né? Tenta afirmar que Oséias 11:1 se refere ao Jesus ou Yahushua, que fala: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Oséias 11:1. Isso é um plágio descarado que o Novo Testamento fez de Oséias 11:1. Por quê? Porque Oséias não está falando de um menino, mas falando de toda a nação de Israel. Como que eu sei? Como que você, que é inteligente, vai pegar sua Torá ou sua Bíblia e vai ler? Você pode pegar lá em Êxodo, ou Shemot 4:22, capítulo 4, versículo 22, e observe o que está escrito. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Êxodo 4:22 simplesmente bota todas as profecias cristãs ou messiânicas no chão. Elimina todas as profecias messiânicas e cristãs no chão. Elimina. Por quê? Porque está claramente aí falando que não está falando de um filho entre Israel, mas de toda Israel. A Torá, Hashem, ele tem um costume de chamar toda a nação de Israel como meu filho, meu primogênito, minha esposa. Até assim a Torá fala. Por quê? Porque Israel é o nome dado a Jacó, né? Jacó era Jacó, depois lá do episódio dele com o homem estranho, né, da briga com o anjo, Jacó, é mudado o nome dele de Jacó para Israel, né? Então, daí fizeram a mudança, e aí Deus fala assim para ele, Gênesis 46, versículo 3. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Observe como tanto a Torá é muito exata. Desça ali e eu te farei, você no singular, uma grande nação. Então, como Deus fez de um homem uma grande nação, toda vez que o Eterno se refere a essa nação, ele se refere no singular. Ele se refere como filho, né, como meu primogênito. E o primogênito de Hashem é toda Israel. Por quê? Por que Hashem, Deus, bendito seja ele, chama Israel de meu filho e meu primogênito? Porque foi a primeira nação a receber toda a Torá detalhada. Foi a única nação, como está no Talmud, que quis receber a Torá. O Talmud fala que Hashem ofereceu a Torá às outras nações. Porém, as outras nações não quiseram a Torá. Então, Israel quis a Torá, aceitou a Torá. E por isso, por ter aceitado a Torá, Deus chama Israel de primogênito. Por quê? Porque foi o primeiro nação a aceitar a Torá, a reconhecer a Torá. Depois disso, lógico, outras nações começaram a ter ideia, né, de Hashem, monoteísmo. Lógico que antes também tiveram nações que praticaram muita coisa da Torá. Porém, com o tempo eu vou fazer um vídeo sobre isso. E também vou fazer um vídeo porque que muitas nações antes de Moisés têm leis muito parecidas com a Torá. Depois eu prometo para vocês que eu vou fazer um vídeo explicando. Vai ser um vídeo mais longo, mas eu vou explicar direitinho para vocês. Mas por enquanto vamos ficar aqui para vocês entenderem. Então, quando Deus fala que Israel é o primogênito meu filho, é porque Israel, primeiro, até quando Israel estava no Egito, Israel ainda não era uma nação.
Tinha gente, muita quantidade de pessoas, porém ainda não se comportava com a nação. Por isso que ele era menino, entendeu? Depois que sai do Egito, ou seja, como está lá em Osés, eu chamei Israel quando era menino do Egito. Por quê? Que Israel ainda não era. Deus desejava que Israel fosse a nação, mas Israel ainda não se comportava com a nação. Então era cru, era jovem, era pequeno na lei, era criança na lei. Então Deus tira o povo, nosso povo do Egito, e ensina a lei como se ensina uma criança, o beabá, né, no prezinho, e ali faz Israel desenvolver, crescer na lei. Então, Oséias, quando fala, chamei Israel como ele era menino, está se referindo no menino, no conceito de conhecimento, de lei, de Torá, de nação. Não tem nada aí de uma pessoa. Até porque, se fosse uma pessoa entre o povo de Israel, a profecia ela tinha que estar assim. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, entre meu povo de Israel, tenho meu filho e levantará meu primogênito. Não está escrito isso. Aí muitos argumentam, falam, mas e lá em Deuteronômio que fala que eu levantarei no meio de ti um profeta, né, igual Moisés, etc. Simples. Se vocês forem ler em Êxodo, vocês vão ver que o povo se amedrontou quando Deus apareceu, fez o Monte Sinai fumegar, o povo ficou com medo e falou, Moisés, fala você com Deus, porque nós temos medo de morrer. Aí Devarim, Deus repete lá, né, através de Moisés e fala, como naquele dia em Horebe, que vocês tiveram medo, e me pediram que eu falasse com vocês através de profetas, por o seu pedido, assim eu falarei com vocês através de profetas. Então, aquela profecia está falando de todos os profetas, como o povo ficou com medo, o povo quis falar com Deus através de profeta, Deus ouviu a oração, então aquilo lá não está falando de um profeta, mas está falando de todos os profetas. E mais, segundo o cristianismo, Jesus não foi um profeta, foi um filho de Deus que já foi destruído aí em Êxodo, né? E foi um Deus que também é destruído na Torá, tá? Então, Oséias 11, capítulo 11, não fala de Jesus ou de qualquer uma pessoa, está falando de toda a nação de Israel. Está relembrando, falando, olha, quando vocês eram cruz na Torá, quando vocês, nem nação vocês eram, por isso que usa a expressão menino, né? Eu chamei vocês, quer dizer, eu tirei vocês da terra do Egito, né? Então, está falando isso. Não está falando, até porque também existe uma profecia, uma lei, que o príncipe, o rei dos judeus, não pode viver no Egito. É uma lei, está lá. Está lá, vocês podem ler, eu não estou recordando, mas está lá em Devarim e está também em Êxodo, que um rei de Israel não pode viver, não pode morar no Egito. E segundo o cristianismo, Jesus morou no Egito, quando criança. Então, aí o que fizeram? As pessoas que criaram o Novo Testamento pegaram essa profecia, fizeram que Jesus, Maria lá, foi lá para o Egito para tentar encaixar na profecia de Oséias, entendeu? De Oséias, deixa eu ver se é Oséias mesmo. Acho que é Oséias, deixa eu confirmar aqui com vocês. É de Oséias 11:1, né? Então, gente, não se refere a Jesus ou Yehoshua. Fala do povo de Israel. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um joinha, compartilhe ou se inscreva no canal, que sempre, toda semana, eu estou postando 1, 2, 3 vídeos, depende, tá bom? Shalom, até o próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal.